Opa, boa noite, gente, meus amigos do TikTok, né? Hoje nós vamos falar sobre a diferença entre doenças ou distonias mentais, porque o nome não é doença mental, tá? Eu botei para chamar a atenção, né? Porque muita gente não sabe o que é distonia mental. Mas hoje em dia o termo médico para o problema é distonia mental e não doença mental, tá? Então, qual a diferença entre a distonia mental? Gente, eu preciso muito que vocês deem muitos likes e tal, que vocês apertem aí na carinha, que vocês façam perguntas se vocês quiserem, fiquem à vontade para conversar comigo, porque eu estou aqui para exatamente isso, para a gente desenvolver um bate-papo bacana, legal, uma coisa, sei lá, que seja realmente útil para vocês, né? Eu sou psicoterapeuta, meu nome é Wagner Andrade, estamos falando aqui diretamente do SEC, do Centro de Expansão Consciencial e do TEUEB, a tenda de estudos umbandistas Eurípides Bassanum. Nós trabalhamos com a psicoterapia, a hipnoterapia, o reiki, né? Eu sou mestre reiki também, sou sacerdote umbandista, teólogo umbandista, trabalho com a parte, tanto com a parte espiritual e profissionalmente com a parte de psicoterapia holística, tá certo? E nós estamos aqui exatamente para a gente fazer uma diferenciação, porque eu comecei a estudar o processo de psicoterapia e tal, porque fui vítima de obsessão, tá? E isso foi confundido com bipolaridade, primeiro, depois com borderline, tá? Que a gente vai conversar sobre isso, né? E, sinceramente, gente, nenhuma coisa nem outra era mediunidade e eu estava com uma obsessão, com um processo obsessivo, e um processo obsessivo muito sério, muito difícil. Foi um processo extremamente difícil para mim, tá certo? Mas sim, muito obrigado aí pelos likes, tá, pessoal? Boa noite, Isis, boa noite, Dona Célia, boa noite todo mundo que tá entrando aí, minha gente, dando aí like e tal, vamos atingir, tem uma rosinha aí, ó, em cima do vídeo, me dê, a meta que eu lancei foi 100 rosinhas, né? Então, vão me dando rosinhas aí e tal, vão me fornecendo essas rosinhas aí. Foi de repente, porque isso é um desafio do TikTok, um desafio que eu vou terminar ganhando diamantes, dependendo do tempo que eu ficar aqui. E o tempo que eu ficar na live é exatamente o tempo definido pelo próprio TikTok. Se por acaso tiver muitos likes, pessoas entrando, pessoas comunicando, pessoas perguntando, pessoas atingindo a minha meta, que é de 100 rosas, tá certo? Então eu preciso que vocês me deem bastante likes e tal, façam perguntas e tal. Então, nós vamos conversar sobre isso, porque na realidade é um problema muito sério, tá, gente? Quando eu entrei na psicoterapia, eu vou contar um pouquinho da minha história, foi porque na realidade, há 5 anos atrás, mais ou menos, 5 anos, 5 anos e pouco atrás, eu tive um processo depressivo fortíssimo, um processo também de alcoolismo e tal, que me levou, uma coisa levou a outra levou a uma, tá? Foi uma coisa muito séria, muito séria, muito séria, muito séria. Eu fui bater em clínica e foi uma coisa muito, realmente muito séria. E tudo isso foi confundido, né? Eu tomei muito remédio antidepressivo, muito ansiolítico, muito controlador de humores, né? Essa coisa toda, né? Bom, uma coisa muito difícil, muito complexa, né? E eu fui, na verdade, curado que eu digo, porque existe uma autocura. É você querer. Primeiro você precisa querer, você tem que ter desejo de fazer mudanças, né? De fazer modificações na sua vida, modificações significativas, né?
na hora que a coisa tá, o bicho está pegando, a gente precisa, na verdade, realmente desenvolver um processo de autocura. A autocura começa com a minha vontade, tá? Se eu tenho vontade, se eu tenho desejo, eu vou me autocurar, eu vou fazer as minhas mudanças, tá certo? Tanto é que quando eu saí da clínica, me lembro muito bem disso, eu logo depois voltei a beber. Voltei a beber e tal, e aí me senti muito mal e levei um choque do meu mentor espiritual. Ele disse: não, você não pode continuar. Ou você para com isso, ou então você vai terminar morrendo. Você vai terminar desencarnando, passando dessa para melhor. Então a coisa foi séria. O recado foi dado e foi um recado bem dado, né? Então foi realmente um processo. Eu vou dar uma puxada aqui para ver quem é que está na live, porque ele sempre pede boa noite Isis, boa noite Dona Célia, boa noite Amanda, boa noite todo mundo que está entrando aí, tá, que está curtindo, dá uma curtidazinha aí, tá certo, pessoal? Porque é muito interessante para a gente ficar sabendo quem é que está participando da live, participando do processo. E essa live vai auxiliar muito as pessoas, né? Existe uma diferenciação muito grande. Quais são as distonias mentais mais comuns, né? A esquizofrenia, o borderline, como as múltiplas personalidades, tá certo? A síndrome das múltiplas personalidades, na bipolaridade, você tem aí as psicoses em geral, que hoje em dia são chamadas de distonias mentais. Boa noite! Boa noite, gente. Boa noite. Vamos dando likezinho aí, vamos dando rosinha, vamos colocando, sabe, fazendo um movimento para realmente aumentar a quantidade de pessoas que estão assistindo a live, tá certo? Quanto mais tempo eu ficar na live, mais eu vou receber diamantes e tal. Estou fazendo parte de um jogo que o TikTok faz, e isso faz com que reverta em dinheiro, tá certo? Em valores, né, que são diamantes, que eles chamam de diamantes, isso se transforma em diamantes, e esses diamantes se transformam em dinheiro, né, que nós vamos poder ajudar pessoas, né? Como eu falei para vocês na live anterior, na live de domingo, nós estamos precisando de um apoio para comprar as cestas básicas, para fazer a caridade que nós devemos fazer, para fazer a manutenção do nosso espaço, para fazer as mudanças que nós precisamos fazer para aqui, para o nosso SEC, o nosso Centro de Expansão Consciencial, e o TEOEB, que é a Tenda de Estudos Umbandistas Eurípides Bassanunfo. Nós temos todas as quintas-feiras as curas espirituais. Normalmente eu digo curas espirituais, mas não são tratamentos espirituais através de uma técnica chamada apometria. O que é a apometria? A apometria é exatamente uma caixa de ferramentas magísticas e mentais, né, espirituais, que ajudam bastante no processo de afastamento de determinados espíritos que entram, que vêm para perturbar as nossas vidas, né? A pergunta 459 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos, né? E os espíritos respondem. Kardec pergunta: os espíritos influenciam em nossas vidas? Os espíritos dizem o seguinte: eles frequentemente vos dirigem. Quer dizer, significa dizer que quem tem essa faculdade, o que é mediunidade? Mediunidade é toda aquela pessoa que tem, na verdade, todos nós somos médiuns, mas tem os que têm mediunidade, o que a gente chama de eclodida ou mediunidade em evidência total, tá certo? Você vê, você escuta, você percebe. Por exemplo, um dos sintomas da esquizofrenia é você ter mania persecutória, você ouvir vozes, você ver coisas que ninguém vê, e por aí vai. Tem aqui dizer boa noite, Wagner.
Juliana aqui, estou assistindo. Coisa boa, Juliana, que você entrou, querida, e conseguiu fazer, dar os likezinhos aí, dar as rosinhas. Eu tenho aí uma meta de 100 rosinhas e tal, e nós precisamos de muita gente nessa live para poder estimular realmente nesse processo. Toca aí na carinha e tal, vamos estimulando, vamos chamando as pessoas, compartilhando o vídeo, tá certo? Vamos trabalhar isso, vamos repartir esse vídeo, compartilhar esse vídeo com outras pessoas, pessoas que querem saber sobre esse assunto e que é um assunto extremamente palpitante, um assunto realmente que muitos se confundem completamente. Por exemplo, como eu falei, a esquizofrenia tem esse tipo de processo. A bipolaridade e as múltiplas personalidades, quem assistiu aí o filme como é Fragmentado? Quem assistiu o filme Fragmentado? Onde o cara sequestra três moças e tal. É uma trilogia. Fragmentado, como é o primeiro, que é que eu sempre me esqueço do primeiro. Fragmentado, eu sei que o último é vidro, né? Vidro. E tem o primeiro que é, meu Deus, eu tô esquecido aqui. Então, são três filmes que mostram o quão nós temos de poder na nossa mente para poder desenvolver. E na verdade, por exemplo, no Fragmentado, por exemplo, quando o cara sequestra as moças e tal, ele tem várias personalidades que foram startadas em um nível dele, tá certo? Que foram descobertas de uma hora para outra por ele mesmo, tá certo? Em algum momento da vida dele, e no caso dele foi quando ele foi agredido pela mãe, quando ele foi agredido de uma forma muito forte. O nome dele era Kevin, me parece, e ele foi agredido pela mãe. Naquele momento que ele foi agredido pela mãe, ele decidiu que ia ser outra coisa. E a partir daquele momento ele desenvolveu, ninguém sabe se a mediunidade ou se isso afetou mentalmente ele. Ninguém bateu na cabeça dele, ninguém fez nada disso, tá? Ah, vamos lá, pessoal, vamos dando likezinho. Muito obrigado aí por entrar, muito obrigado por compartilhar o vídeo. Vamos, por favor, estimular isso, né? Estimular para que a gente possa ficar mais tempo no canal. E quem quiser também contribuir com o nosso T-Web, Trenda de Estudos Humoristas Eurípides Bassanufo, SEC, Centro de Expansão Consciencial, é só entra na minha mensagem aí, na minha caixa de mensagem particular e me pergunta qual é o Pix. E aí, depois da live, ou então durante a live, você pergunta qual é o Pix, Wagner, e tal. Porque, olha, R$ 1, R$ 2. A live passada nós tivemos 25 mil curtidas. Então já imaginou, 25 mil curtidas. Se cada um desse R$ 1, dava 25 mil reais pra gente ampliar esse negócio, melhorar o espaço, comprar feiras, né, cestas básicas e etc e tal. A gente, todas as lives que eu entrar, gente, primeiro porque eu ainda não posso ser monetizado, porque só pode ser monetizado a partir de 10 mil participantes. Eu tenho 1.380 participantes, 1.400 participantes, vamos dizer assim, tá? Então eu preciso muito que vocês compartilhem esse vídeo, que vocês, falem desse vídeo, mostrem essa live que está sendo apresentada por mim agora, tá certo? Para que eu possa cumprir com as minhas metas e mais gente começar a me seguir. Isso não é uma missão minha, isso é uma forma de ajudar o SEC a sobreviver, o T-Web a sobreviver, a gente continuar fazendo os tratamentos espirituais das quintas-feiras. Nós fazemos o tratamento apométrico, onde nós tratamos várias coisas, múltiplas personalidades, as personalidades do passado, obsessão pesada, magia negra, tudo. Tá certo? A gente trabalha nessa parte espiritual. E eu aqui na nossa
no nosso espaço terapêutico, né, que eu costumo chamar de espaço terapêutico, eu não gosto de chamar de clínica e tal, mas de espaço terapêutico, nós trabalhamos com a psicoterapia, com a hipnoterapia, com a terapia regressiva, trabalhamos com o reiki, trabalhamos com a cristaloterapia, aromoterapia, nós trabalhamos com várias técnicas, tá certo? A PNL, a programação neurolinguística, como a radiestesia, né, a radiônica e tal. Nós trabalhamos com isso. Tá? Fazemos esse trabalho que é um trabalho profissional. E temos o trabalho que é gratuito, espiritual, que é o trabalho do teu web, do SEC universalista. Temos giras, essas coisas todas. Mas as pessoas confundem muito, é muito interessante isso, principalmente porque a medicina ainda é muito galenista, né? Quer dizer, eu expliquei inclusive na live passada a diferença da medicina galenista para a medicina hipocrática, mas eu vou explicar novamente. A medicina hipocrática, Hipócrates dizia que antes de você curar alguém, pergunte a esse alguém se está disposto a abandonar aquilo que o adoeceu, quer dizer, aquilo que o deixou doente, aquilo que o deixou em situação difícil. Então, na verdade, e Galeno não. Galeno, hoje a medicina, ela trata de partes, né? Não, é o especialista em estômago, é o especialista em coração, é o especialista em tal coisa. E as pessoas vão fazendo especialidades e se esquecem que é a partir dos corpos espirituais que deságua no corpo físico. O corpo físico é mata-borrando a alma. Quer dizer, o corpo físico ele recebe todas as informações. Eu costumo dizer que todas as doenças, na verdade, inclusive as mentais, as doenças mentais, doenças que eu digo, as distonias mentais, elas surgem primeiro espiritualmente. Primeiro pela tua programação espiritual. Né? Na hora que você está lá fazendo a programação espiritual junto com os teus geneticistas e programadores espirituais lá no plano astral, tá certo? Quando você está para reencarnar, para vir novamente para a Terra, para poder desenvolver os teus potenciais, né? Sim, nós temos também a terapia regressiva, tá certo? Aliás, é uma das principais técnicas que nós utilizamos aqui junto com a hipnoterapia, tá certo? Nós fazemos a regressão, vamos regredindo a pessoa até chegar no problema que a pessoa tem com a permissão dos mentores espirituais, tá certo? Mas é uma técnica clínica, tá? Uma técnica clínica. Como também temos a apometria clínica, que é um trabalho que nós fazemos também com o intuito de desenvolver um processo, tá certo? De olhar para o passado da pessoa, né? Quem foi que você foi? O que é que está acontecendo com você? Qual é o problema que está afetando e está te deixando ansioso? Que está te deixando depressivo, né? Depressão é excesso de passado e ansiedade é excesso de futuro. Buda costumava dizer, isso ele disse 500 anos antes de Cristo, tá? Que nós temos 95 mil pensamentos. E nesses 95 mil pensamentos, nós estamos com nossa cabeça 75% do tempo no passado e 20% no futuro. E apenas 5% no presente. O que significa dizer que, como nós só temos o agora, o hoje, pensar no futuro não adianta absolutamente nada, porque tudo pode acontecer de uma hora para outra. Eu falei isso até na live passada também. E pensar no passado não adianta nada também, porque você não vai mudar as coisas que aconteceram na tua vida. Né? Culpa não adianta, nada disso adianta. Mas estamos num sopão de mentes, tá certo? Eu costumo dizer sempre que nós estamos numa psicosfera. E aí essa psicosfera nos afeta diretamente. Por exemplo, a guerra que está acontecendo lá na Europa, tá certo? Entre a Rússia e estou esquecido do nome do país, se vocês puderem me ajudar, é porque eu fico tão distante disso, eu faço questão de não saber. Isso nos afeta.
psicologicamente. Não sei se vocês sabem disso, mas isso nos afeta psicologicamente. Por quê? Porque nós ficamos preocupados e tal. Ó. Eu queria dar boas-vindas também a Júnior. Boa noite, Wagner. Juliana e tal. Dá boas-vindas a Ucrânia. Ucrânia, muito bem, muito bom. Boa, isso mesmo. Da Rússia contra a Ucrânia, isso termina como afetando a nossa mente, porque nós ficamos preocupados, pessoal, dando o dedo aí na carinha aí e dando curtida, tá? Curtindo, para poder a gente aumentar a quantidade e também ofertando as rosinhas, né? Ofertas rosas também. Tá certo? A gente tem que chegar numa meta aí de 100 rosas, pelo menos, ofertadas por vocês, né? Então, na realidade, nós estamos nesse sopão de mentes. E como nós estamos nesse sopão de mentes, tudo nos afeta. Tudo nos afeta. Os que são médiums e os que não são médiums. Tá? Não são considerados médiums, porque não tem a mediunidade eclodida. Quer dizer, não tem evidente mediunidade, tá certo? Então, na verdade, muitas vezes, tá? O que acontece é que a medicina ela é tão galenista, ela é tão particularizada, tá certo? Que o médico hoje o médico ele é muito, ele não se importa com o todo como Hipócrates tinha essa ideia, tá? A medicina hipocrática é exatamente ver o todo, né? O que foi que te aconteceu para poder adoecer teu coração? O que foi que te aconteceu para adoecer a tua mente? Né? O que está acontecendo para te deixar confuso, para te deixar nervoso, para te deixar depressivo? Ficar 75% no passado e apenas 5% no presente, quando a gente só tem o presente? A filosofia estoica também, o estoicismo, que os principais filósofos foram Epicteto, Sêneca e Marco Aurélio, que era imperador de Roma na época. Tá? E a Epicteto tinha uma frase que eu achava muito interessante. Ele dizia que viver bem é a arte de saber lidar com as adversidades, quer dizer, com os problemas que acontecem. Mas quem é que sabe lidar com as adversidades? Né? Quando acontece um luto, uma pessoa morre na sua família, às vezes starta alguma coisa em você. Né? E aí começam as distonias mentais. Começa uma depressão, né? Você começa a pensar na pessoa, vem exatamente o trauma do luto. Esse trauma do luto é um negócio realmente muito sério, porque tem gente que traumatiza do luto e fica naquele pensamento, inclusive atrapalhando o espírito lá do lado de lá, né? Porque tem a obsessão de vivo para morto também. Né? Pensar muito em quem foi embora obsidia quem está lá do outro lado do plano, né? No plano espiritual. Né? O plano espiritual, ele troca a energia conosco o tempo todo. Ele sabe da nossa presença. Ele convive conosco. Só os que foram para estágios ou dimensões mais altas é que não tem contato porque não tem mais interesse, as pessoas não estão mais pensando nelas, as pessoas disseram graças a Deus e tal coisa boa, né? Vovô que estava sofrendo tanto foi embora e tal, estava doente em cima de uma cama, mas tem gente que não, tem gente que não se conforma com a morte, não encara a morte da forma certa, né? Certa que eu digo poxa, tem um tempo de luto, né? Você chora o que tem que chorar, passa um mês, 2 meses e tal, sente falta, tem uma pequena depressão que a gente chama da depressão do luto, né? Que é você ficar triste, agoniado, mas permanecer nesse luto por muitos anos, isso significa apego, né? Apego e não deixar o espírito que está lá do outro lado em paz. E você também não fica em paz, porque você fica atraindo essas energias. Então, as distonias mentais, elas estão ligadas diretamente aos problemas espirituais e aos problemas obsessivos, gente. Não tem jeito.
Não tem jeito. Eu queria agradecer a todo mundo que está entrando aí. Raimundo Moreira, a Manuel Santos, ou é Manuela Santos, ou Manuel Santos, a Marcos Antônio, que entrou, boa noite, boa noite, boa noite, Fafá também, boa noite, Dick, 34M, sei lá. Boa noite, Amanda Araújo, boa noite, é, User, tal. Bom, boa noite todo mundo, boa noite é para vocês, tá certo? Dá aí umas curtidas, por favor, né? Me dá umas rosinhas aí de presente por essa live. Nós estamos fazendo aqui a distinção, a diferenciação entre as distonias ou doenças mentais, como as pessoas costumam dizer comumente, e as obsessões espirituais. Quer dizer, você ser como é perseguido por um espírito, então sentir as coisas que os espíritos fazem, né? Escuta os seus vídeos, ótimo. Ah, que coisa boa, que bacana, Fafá. Obrigado, viu? Obrigado por seguir sempre, tá? É muito interessante a gente entender como as coisas funcionam do mundo físico para o mundo espiritual. O mundo físico e espiritual, eles se confundem, gente. Na realidade, nós vivemos uma vida material, mas nós somos um espírito. Nós vivemos uma matéria, isso na realidade, isso que vocês estão vendo aqui como corpo, isso, na realidade, é um agregado energético. Se você pegar um microscópio extremamente potente, né? Tá dando aplauso aí. Opa, Mary Barbosa, obrigado, querida. Dá aí um likezinho, por favor, ajuda a gente aí no canal, ajuda, compartilha, chama mais pessoas e tal, chama pessoas para vir. Então, nós somos um espírito que tem um corpo e não um corpo que tem um espírito, tá certo, gente? Nós não somos um corpo que tem um espírito. Nós somos um espírito que tem um corpo e que interage, mesmo sem a gente saber, sem a gente sentir, a gente interage com o mundo espiritual. Então, muitas vezes, a bipolaridade, que é exatamente você ser uma pessoa de um jeito e tal, aí você é simpático, você é uma pessoa otimista, você é não sei o que lá tal. Um mês depois, você tá pessimista, você tá não sei o que, você tá raivoso, você tá não sei. Então, veja, esses são os sintomas da bipolaridade. O borderline é diferente. Você muda com um espaço de tempo muito curto. E você pode fazer besteira. Você pode estar morrendo de rir, entrar em extremo êxtase de alegria e daqui a pouco entrar numa extrema tristeza. Isso se confunde muito com as obsessões também. Muitas vezes, tá? As pessoas, eu conheço várias pessoas, porque nós temos uma vivência muito grande aqui no SEC, no nosso Centro Universalista, no trabalho que nós fazemos, que nós realizamos aqui. Nós temos uma vivência muito grande com pessoas que chegam aqui e foi exatamente assim que eu comecei o trabalho de psicoterapia, porque na realidade, assim, primeiro, por gratidão, eu disse, eu vou estudar e vou abandonar tudo. E abandonei tudo, né? Eu sou formado em Direito, sou formado em Administração, fui professor universitário, fui consultor empresarial, essa coisa toda, e isso quase me enlouquece. Tá bom? Eu vivi em cima de um avião, viajando pelo Brasil inteiro, dando consultoria em empresas, tá certo? Porque nunca exerci o direito, mas exerci a administração. Então eu era professor de faculdade, eu era consultor empresarial, vivi em cima de um avião, era no norte do país, já eu estava lá no Rio Grande do Sul, já eu estava em São Paulo, já eu estava em Goiânia, já eu estava já em Belém e tal. Eu vivia numa pressão muito grande e sendo médium, porque desde menino que eu sou médium, tá? Eu fui levado com 6 anos de idade, mais ou menos, para uma clínica
porque, como é, eu via e lutava com monstros dentro de casa. Tinha pesadelos terríveis, né? E mamãe pegou e disse: esse menino tem algum problema. Na realidade é o seguinte, eu estava vendo o mundo espiritual, não. Eu estava sendo obsedado desde criança que eu via espíritos, né? Via os espíritos chegarem perto de mim. E aí, isso aí, de certa forma, eu ignorei, mas na época, mamãe me levou para um psiquiatra infantil, né, de criança e tal, e ele recomendou que me internassem. Graças a Deus que ela, quando chegou na clínica lá, viu um monte de menino babando e tal. Lógico, o povo não tinha cuidado naquela época. Você imagina, eu tenho 56 anos de idade agora, tá certo? Então, com 56 anos de idade, tá? Vocês imaginam eu com 6 anos, há 50 anos atrás, tá? Como eram as clínicas psiquiátricas que cuidavam de crianças. As crianças ficavam lá babando e tal. A maioria, eles dopavam, né? E as crianças ficavam lá. E mamãe, quando chegou lá, que viu aquela situação, né, de menino espalhado por tudo quanto é de canto e tal, disse: eu não deixo meu filho aqui nem a pau. Graças a Deus que ela terminou cuidando do doidinho aqui, né? Que achava-se que eu era completamente maluco, porque eu via, eu via espíritos, eu escutava os espíritos falando comigo, eu lutava de noite, eu saía com os olhos fechados e batia a casa toda, eu ia bater na porta do quarto dela dizendo que tinha uma pessoa falando comigo, a coisa era muito séria. E isso continuou a minha vida toda, tá, gente? Não parou, não. Não parou, não. Lógico, aí eu cheguei num certo ponto, na década de 80, e decidi. Eu disse: não, poxa, eu vou viver minha vida e tal, bababá e tal. E casei muito cedo, tive filho muito cedo, tudo meu foi precipitado demais. Comecei a beber muito cedo, e foi um problema. Porque, veja, mediunidade misturada com bebida não funciona direito. E para mim é que não funciona mesmo. Tá? Tem médio até que bebe e tal e sente pouco. Mas a maioria, agora mesmo, essa próxima quinta-feira, nós vamos tratar de uma pessoa, tá certo? Que tem mediunidade e que foi detectado com a mediunidade muito forte, tá certo? Com um processo, isso é a minha cadelinha que está ali latindo. Eu esqueci de trazer o calador dela. Eu vou pegar ele aqui, porque senão ela vai continuar latindo. Desculpem, gente, tá? É porque ela tem uma coleirazinha e eu tenho um negócio que dá um tremorzinho. Não é choque nem nada, nem machuca a cadelinha, nem nada, não. Mas dá um tremorzinho nela e ela sabe que é o aviso que eu dou para ela ficar em silêncio. Tá vendo como a minha cadela é educada? Eu educo ela eletronicamente também, tá? Mas educo também, ela é muito educada e tal. Então, quer dizer, o doidinho terminou não sendo doidinho, né? Terminou não sendo um maluco, virou psicoterapeuta. Depois eu fiz direito, primeiro fiz administração, depois fiz direito, né? Por influência da minha família. Na década de 80 eu chutei o pau da barraca depois de ter me separado. E aí fui farrar, fui brincar. E aí, meu amigo, a coisa começou a dar errado, né? E eu comecei a sentir os espíritos e sentir os negócios e tal, e entrei no espiritismo. Eu tenho 36 anos já de espiritismo, né? Como espírita, né? 36 anos que eu tive contato e comecei a estudar a parte da espiritualidade. Como psicoterapeuta, eu tenho 5 anos, tá? Faz 5 anos mais ou menos que eu entrei com a psicoterapia, que eu fiz a psicoterapia, que abri o SEC e tal, e nós começamos os trabalhos. Tem algumas pessoas que estão participando da live e fazem parte do nosso TWeb, do nosso SEC, tá certo? Então,
sabem da minha história, conhecem a minha história todinha, conhecem tudo isso que eu estou contando para vocês. Na realidade é assim, o que foi confundido na época? Primeiro, uma criança que tinha uma distonia mental, quer dizer, tinha uma psicose. E aí essa psicose me levava a ver e tal, me confundiram também confundiram a minha doença também com esquizofrenia, pensando que era doença. Não era esquizofrenia, não era nada disso. Ah, fantástico a sua história. Ah, obrigado, Fafá. Estimula aí, por favor, compartilha, gente. Dá o likezinho, continua apertando na carinha aí e tal, que a gente precisa chegar a atingir a quantidade de tempo necessário. Francisco entrou também. Francisco? Não, Francisco. É Francisco, cara. Francisco, desculpa. E eu lendo. É porque esses óculos meus tem uma porcaria, viu, Francisco? Desculpa aí. E eu chamando de Fafá. Não, é Francisco, rapaz. Meu Deus do céu. Então, o que é que aconteceu? Poxa vida, eu fui para a vida. E aí fui estudar, fiz faculdade, fiz MBA, fiz mestrado, fiz especialização, fui professor universitário. Mas, cara, eu senti as energias todas. Primeiro porque naquela época, sabe, o copo era meu companheiro. Todas as vezes que eu me sentia mal, cara, eu entrava num ambiente e me sentia mal. Sentia as energias, tá? Eu conversava com uma pessoa, sentia que ela estava me influenciando ou que tinha alguém perto de mim. Agora, você imagina isso num profissional que é um professor que está na frente de uma sala de aula. Veja que coisa complexa isso, tá? E eu passei um bocado de tempo relutando. Entrei no espiritismo, mas não quis assumir porque a responsabilidade era muito grande na época. A responsabilidade de um jovem, cara, sei lá, ajeitadinho, né? Eu sou baixinho e tal, mas não era tão feio assim e tal. Gostava de namorar, gostava de sair, gostava de beber, gostava de brincar, gostava de. Lógico, quer dizer, eu sempre fui uma pessoa que sei lá, fez tudo o que vocês fazem, o que você faz. E não tem nada de errado com isso, tá, gente? Eu não tô aqui criticando ninguém, eu só tô dizendo que eu não posso, tá? Eu não posso me expor a determinadas energias. Quando eu me exponho, eu começo a me sentir mal. Se eu tentar, se eu empurrar o pé, se eu fizer alguma coisa errada, a mais um pouquinho, danou-se tudo. Acaba tudo, tá? Por quê? Porque minha energia, primeiro porque eu cuido da parte espiritual aqui, tá certo? E também cuido de pessoas. Então você veja, o que é a pessoa estar o tempo todinho, a semana inteira, atendendo pessoas em situações extremamente difíceis, tá certo? Extremamente complexas, porque são situações complexas, são situações que, sei lá, deixam a gente com o coração partido, muitas vezes, porque tem gente que, sabe quantas vezes eu não tive que socorrer um que disse assim, eu vou me matar agora de noite. Eu digo, espere 5 minutinhos aí que eu vou pegar o carro e vou chegar aí. Isso foi depois de 5 anos para cá, né? Lógico. Que aí eu decidi mudar a minha vida completamente, mudar as coisas, modificar a minha maneira de agir. E sou atacado o tempo todo, tá, gente, pela espiritualidade. Lógico que sim. Se eu estou ajudando pessoas, tanto terapeuticamente quanto espiritualmente, o que é que acontece? Ataques espirituais constantes. Fui vítima de bruxaria há pouco tempo, tá? Foi um negócio muito sério, de novo, sabe? Uma agonia danada para eu sair do negócio de novo, tá? Aí você diz, Wagner, como é que você abraça uma coisa como essa? Minha gente, isso é débito. Débito de vidas passadas, de existências passadas. Existências, porque vida a gente só tem uma.
O espírito só tem uma vida, mas tem várias existências em vários planetas, com vários corpos e tal. E aí eu costumo sempre dizer que as distonias mentais, eu passei esses estágios nas clínicas e tal, e eu vi o seguinte: dois pontos. 95, 98% daquelas pessoas, se não 100%, são pessoas que não têm problemas ou distonias mentais. Elas são obsedadas. Mas a obsessão às vezes é tão profunda, mas tão profunda, que ela perfura o nosso duplo etérico, entra nos nossos chakras e aí termina afetando a nossa mente. Quando ela afeta a nossa mente, ela confunde os neurotransmissores, tá? E eles começam a ter como choques lá dentro. Então a gente começa a perder, porque na realidade a ambição dos espíritos, principalmente, primeiro é o nosso ectoplasma, segundo são os nossos hormônios, tá certo? Que são retirados através do nosso ectoplasma e eles atingem por conta de uma glândulazinha que a gente tem no centro do cérebro chamada glândula pineal. Então eu era atingido o tempo todo por esses espíritos, gente. Mas era assim, era e sou ainda. Por isso que assim a minha escolha de me isolar, de vir morar aqui no Alto do Moura, eu estou numa casa sozinho e tal, né? Eu me separei da minha ex-esposa, que eu já fazia 27 anos que eu convivia com ela e tal, e eu me separei e escolhi viver só e tal. Também teve um envolvimento afetivo nisso tudo. Gente, a vida de ninguém é fácil, tá? Às vezes a gente olha o outro e diz assim: ah, fulano de tal não tem problema não, porque vê ele com um cachorrinho, né? Eu botei aqui no TikTok mesmo, hoje eu passeando com a Ganara no final da tarde, depois que eu terminei uma terapia de uma pessoa. Quando eu terminei a terapia, eu fui passear com a Ganara, depois fui correr, porque não deu tempo de manhã, porque de manhã tinha gente para atender logo cedo e eu acordei mais tarde um pouco. Então não deu tempo, eu tive que correr, me exercitar e tal. Porque isso também libera ectoplasma, libera energias que estimulam a endorfina, né? Estimulam hormônios anti-estresse, estimulam hormônios que não dão a depressão, a ansiedade, a agonia que você fica. E afasta os espíritos. Por quê? Porque você fica otimista. O processo é esse, é que muitas vezes todas aquelas pessoas que estão lá na clínica são pessoas que tiveram processos de separação, choques com luto, problemas financeiros, problemas emocionais em geral, né? Alguma coisa startou em algum ponto e tal, e aí ele começou a sentir a mediunidade dele aflorando. Gente, existe distonias mentais propriamente dito? Lógico que existe. Porque existem pessoas que já veem a espiritualidade, ela sabe disso, ela tem consciência disso, tá? Tem gente que vem exatamente para passar por esse processo. Por quê? Porque prejudicou muito em outras existências, tá certo? As outras pessoas. E aí vem com a mediunidade aflorada, a flor da pele. Eu conheci uma pessoa que, puxa vida, ela mudava de personalidade até nas fotografias, tá certo? Tirava fotos e tal, várias fotos e tal, e numa ela tava parecendo uma santinha, noutra ela tava parecendo sei lá, uma mulher da vida, como diz o outro, né? Na outra ela estava parecendo uma pessoa mais centrada. Na outra ela estava parecendo... Era impressionante. Uma coisa impressionante. Nas fotos dava para notar. Você imagina isso num divã de terapia, de psicoterapia, como a que eu faço aqui, tá? Trabalhando com a psicoterapia holística, acompanhando. Gente, isso não é mole. Por exemplo,
Agora mesmo, né? Eu tô sob influência também, porque todas as vezes que eu vou fazer live, chegam os meus mentores. Graças a Deus, isso depende da sintonia. Veja só, hoje eu tive um dia alegre, um dia feliz, um dia onde eu terapeutizei bem, onde eu tô me sentindo bacana e tal. Eu passei com a cadela, depois eu corri, me exercitei e tal. Tudo isso me dá o quê? Me dá a abertura do meu campo áurico e a minha estrutura perispiritual a se animar e a atrair, deixar que os espíritos que são os nossos mentores vir e me influenciar. Então o mundo físico não está separado do mundo espiritual. O mundo físico e espiritual se confundem. Eles estão ligados, conectados diretamente um com o outro. Por favor, pessoal, clica aí, dá curtida. A gente precisa de muitas curtidas, né? Precisamos de muitas curtidas, precisamos também de colaboração para o teu web, para o SEC, para manutenção, para caridade, para doar cestas básicas. Então, quem quiser contribuir, vai lá e me pede o Pix na mensagem. Eu não posso dar aqui porque é contra as regras do TikTok, tá? Então, na verdade é o seguinte, o que acontece com a maioria das pessoas é exatamente essa influência espiritual, porque nós estamos num mar de mentes, que a gente chama de psicosfera. Nós estamos envoltos por essa aura, essa estrutura espiritual que nos envolve toda hora, todo instante, todo momento. Não tem um momento na sua vida, na sua vidinha, tá certo? Em que você não seja influenciado pelo mundo espiritual. Eu vou repetir a pergunta 459 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: os espíritos influenciam em nossas vidas? E quando ele falou em nossas, não é na vida dos médiuns somente, não. É na vida de qualquer um. Eles responderam o seguinte: eles frequentemente vos dirigem, tanto para o bem quanto para o mal. E bem e mal não existem, tá, gente? Por exemplo, uma obsessão leva uma pessoa a melhorar, às vezes. A melhorar a vida dela. A obsessão, às vezes, é tão forte, mas tão forte, que atinge o neurotransmissor, a pessoa vai bater numa clínica e tal, e muda de vida como eu mudei a minha vida. Como eu mudei a minha história. Tá certo? Tive quedas também e tal. Lógico, às vezes aparece um monte de coisas na tua vida que vai te afetar psicicamente. Aí você rompe a tua tela búdica, e isso está no nosso curso de apometria. Nós estamos aí com o curso de apometria online. Quem tiver interesse em se inscrever, é pago, o curso é pago, tá certo? Mas estamos com o curso de apometria. Lógico, tá em sequência as aulas ao vivo, mas todas as aulas ao vivo eu coloco no portal. Tá no Eduz, tá certo? Então, quem quiser também se inscrever no curso de apometria, assiste desde a primeira aula, tem todo o material lá, slides, apostila, vídeos, né? Material, todo tipo de material tá lá disponível para qualquer um que queira se inscrever no curso de apometria também, tá certo? Querendo, eu também passo o link do curso de apometria para vocês entrarem e tal, clicar lá e chamar e se inscrever, e paga o valor que está lá em até 12 vezes no cartão de crédito. Então, quer dizer, é um negócio, tá, assim, é muito interessante conhecer apometria e desenvolvimento mediúnico, é o curso que nós estamos, que é exatamente você aprender a lidar com suas energias. Eu me recupero muito facilmente das minhas quedas, tá certo? Quando eu tenho qualquer problema e tal, eu me recupero muito rapidamente porque conheço a apometria. Eu conheço o trabalho apométrico, principalmente a apometria clínica, e conheço como me curar espiritualmente, como me autocurar espiritualmente. Eu sou mestre Reiki também, né? Então, por exemplo, todos os dias eu faço o auto Reiki em mim, tá certo? A pessoa diz: Wagner, você manda Reiki também? Lógico que sim.
Lógico que sim. Tá? O reiki é uma energia universal que pode ser rei, universo, ki, corpo. Tá? Então, é uma energia que vem do universo e que vem para o nosso corpo. Nós, através das nossas mãos, nós magnetizamos e tiramos. Quantas pessoas aqui, através do reiki, nós não conseguimos retirar algumas energias densificadas e até alguns obsessores, através da energia reiki. Pode ser mandado para São Paulo, Wagner, eu digo até para a China, para o Japão, para os Estados Unidos, para o Canadá, para onde você quiser, a gente pode mandar energia reiki, tá? Wagner, você faz psicoterapia online? Faço psicoterapia online também. Funciona? Funciona. Faz tratamento espiritual online? Faz também. Faz apometria online também. Tá certo? Se a pessoa é de São Paulo, é dos Estados Unidos e tal, a gente chama no dia é toda quinta-feira, a pessoa assiste primeiro a nossa aula, porque está sendo a aula de apometria, e às 8h30 da noite começa o tratamento espiritual, tá certo? E aí a pessoa entra e vai ser tratado pela apometria. Tratamento espiritual online. Com muita gente eu fiz, tá? Tem muitas pessoas que entraram aqui. Então, por exemplo, eu tenho médiums hoje, porque aí a gente trata espiritualmente e aí é síndrome da mediunidade reprimida. Você reprime a mediunidade, aparece como uma depressão, aparece como uma ansiedade, aparece como uma bipolaridade, aparece como uma borderline. Eu sempre troco as letras, tá? Do nome da doença. Aparece como esquizofrenia, mas na verdade aquilo lá é uma distonia mental, é uma mediunidade. Mas quando isso é atingido, você tem que trabalhar com o trinômio, tá? O trinômio é médico, tá? Você tem que ir para o psiquiatra sim, porque você tem que organizar a sua mente. Quanta. Wagner, tu já tomasse antidepressivo? Lógico que sim. Já tomasse ansiolítico? Já sim, com certeza. Para eu me equilibrar, para eu entrar em equilíbrio e fazer o tratamento espiritual, que é o segundo. Aí eu fiz o tratamento espiritual e fiz a psicoterapia. Tá certo? Então, quando eu fiz a psicoterapia, eu digo, puxa vida, eu posso ajudar pessoas. Abandonei tudo. Abandonei curso de direito, curso de administração, abandonei consultoria, aula em faculdade, que eu era professor universitário, fui professor universitário durante 20 anos, gente. Entendeu? Dei aula na Faculdade Boa Viagem, dei aula na Faculdade de Igaraçu, lá no Recife, dei aula aqui em Caruaru, na Fafica, dei aula na Faculdade Maurício de Nassau, dei aula em um bocado de canto. Abandonei tudo para estudar a psicoterapia, para estudar a mente das pessoas e para ajudar profissionalmente as pessoas. E hoje eu trabalho única e exclusivamente com a psicoterapia e foi dada uma missão espiritual, porque aí, na hora que eu estava tratando uma pessoa em psicoterapia, o meu mentor chegava perto de mim e dizia, porque é um preto velho, tá? Quem tiver preconceito, desculpa, tá? Mas aqui nós temos a tenda de estudos umbandistas Eurípides Bassanufo, eu também terminei entrando nessa vertente, eu era espírita e hoje eu me considero um universalista, não me considero um bandista somente. Eu me considero um universalista. Tudo que vem para o bem. Tanto é que aqui dentro do nosso sect web, nós temos imagem de Buda, Krishna, Confúcio, nós temos imagem de extraterrestre, nós temos tudo aqui. Por quê? Porque tudo isso influencia na sua vida, tá? Tudo isso influencia. Tá num sopão, gente. Tá nesse sopão de mentes que muitos não consideram como uma coisa lógica. Né? Que muitos dizem isso aí, esse cara tá viajando, esse cara tá doido, não sei o que, gente, dá curtida, por favor,
curte, o processo no TikTok é assim, é muita curtida, muito compartilhamento, nós temos aí são poucas pessoas, mas estamos mantendo a nossa live, tá certo? Pessoas assistindo constantemente. Mas isso é muito importante, gente, a gente entender. Nós estamos nesse sopão de mentes. Então, o meu mentor espiritual bateu em mim e disse: Ô Fio, olhe, o Vosso Ser tem que abrir um trabalho espiritual, porque essa moça que o Vosso Ser está tratando. E aí começou a aparecer. A primeira vez eu fiz um vídeo de mercador, né? Eu digo, eu vou entrar nessa bronca espiritual, nada. Eu já frequento um centro espírita e tal, já tô lá e tal, ajudando, eu vou entrar nesse negócio, nada. Aí ele veio novamente, quando eu me desdobrei, que eu fui para o plano espiritual, eu conheço de viagem astral e tal, muito interessante, inclusive vai ser um dos nossos temas aqui durante esses próximos dias, porque eu vou fazer uma live todos os dias, tá certo? Não nesse horário, porque na quinta-feira tem apometria, tá certo? Então, na quinta-feira não vai ser nesse horário. Mas no restante dos dias, até o dia 19, de hoje, o dia 13, até o dia 19, nós vamos fazer lives, tá certo? Só na quinta-feira é que eu vou fazer a live mais cedo, tá certo? Um pouco mais cedo, quer dizer, vai ser pela manhã, não vai ser, porque de tarde eu tenho uma paciente para atender, tá certo? Então não vai dar para fazer de tarde, então eu vou fazer pela manhã a live, porque tem uma meta do TikTok para a gente atingir. E, gente, isso é muito importante para a gente aqui, porque é o seguinte, se a gente conseguir exatamente, porque eles, graças a Deus, estão sustentando, já vai dar uma hora que nós estamos no ar, tá certo? Se a gente conseguir exatamente uma hora e tal, nós vamos conseguir diamantes para nossa live e nós vamos conseguir reverter isso em valores que eu vou poder fazer mais divulgação, e isso aí vai ser revertido em benefício para as pessoas, em benefício para o próprio SEC, naturalmente, que tem a parte material disso tudo. As pessoas têm muito preconceito com isso. É uma coisa que é muito importante a gente comentar. As pessoas têm muito preconceito com não, está cobrando. Gente, vocês acham que isso aqui tudo, a energia, o celular, o equipamento que foi comprado, o material, a iluminação, que isso tudo é de graça, foi feito de graça? Lógico que isso aqui tudo, a manutenção, a limpeza e tal. Eu estava até comentando sobre isso na live de domingo, né? Que, poxa vida, toda casa espiritual e tal, ela precisa ser mantida. É energia, é pessoas que vêm, tudo, gente. Então, sei lá, as pessoas precisam contribuir, não é cobrar o trabalho espiritual, tá? Por exemplo, o tratamento em apometria não é cobrado no nosso divã, na nossa maca de reiki, na nossa maca de cristaloterapia, de aromoterapia, isso sim é cobrado. Eu investi dinheiro nisso. Tá? Eu fiz cursos para ser psicoterapeuta holístico. E na psicoterapia holística a gente utiliza tudo. Utiliza cristais, utiliza aroma, utiliza anestesia, utiliza a terapia regressiva, utiliza tudo. Apometria, clínica, tá certo? Porque a apometria clínica trata das vidas passadas. A gente utiliza a hipnoterapia. Nós utilizamos tudo. E para eu poder utilizar tudo isso, eu tive que estudar e investir. Então, gente, isso aqui marca de manhã e de tarde, SEC é profissional. É um trabalho profissional. E à noite, nas quintas-feiras, tem os tratamentos. E de 15 em 15 dias nós temos a consulta com pretos velhos aqui, ao vivo, né? Logo que é presencial, né? Consulta com os pretos velhos, meditação, tá certo? E também, como passes magnéticos, tá? Nós fazemos o passe magnético, que é exatamente o magnetismo animal, né? Que é exatamente o trabalho parecido com o trabalho de reiki, só que você não toca. No reiki a gente toca na pessoa, tá? O reiki a gente
faz a tocagem, lógico. Numa mulher, a gente, Wagner, aí você vai tocar no cardíaco, aí toca no peito. Não, aí a gente faz de longe. Tá certo, gente? Vamos entender aí o processo. Mas funciona, Wagner? Funciona, porque todo mundo diz assim a mim: ah, não, isso, o rei que não é espiritual. Tudo é espiritual, gente. Tudo é espiritual. Vamos parar com esse negócio. Você é médico. Você acha que você não recebe influência dos espíritos, não é? Você é médico, está operando e recebe influência dos espíritos. Você é um cara competente. Eu conheço um médico que é meu amigo particular, Dr. Oscar Barreto. Aquele cara é médium. E ele é extremamente competente no que faz. Tá certo? Faz as cirurgias bariátricas e tal. Aquele cara é um inspirado. Então você acha mesmo que ele não exerce a mediunidade dele pela medicina? Ele não está numa casa espírita, ele não está num terreiro de umbanda, ele não está numa casa universalista como a nossa, mas ele está sendo influenciado pelos médicos espirituais, porque o mundo espiritual influencia aqui no mundo material também. Vamos parar com esse negócio de uma vez por todas de achar que mediunidade só se desenvolve dentro de casa espírita. Não, senão. E o resto do mundo todinho? Que não conhece de mediunidade. Conheço ele e com certeza ele é uma pessoa maravilhosa. É maravilhoso e competente. Aí é onde está a história. É inspirado. Tem inspiração. É uma pessoa que tem um trabalho fabuloso. Cara, eu não estou dizendo isso porque ele é meu amigo. Ele é meu amigo desde a infância. Desde que a gente se entende por gente que a gente é amigo. A gente morava vizinho praticamente. Eu morava na rua Padre Antônio Tomás e ele morava na pracinha ali da Avenida Dom Bosco, tá? Numa casa grande que tinha lá, doutor José Barreto, que era pai dele, morava lá. E é um cara inspirado, aquele cara é médium, velho. Ele pode dizer assim, não, não sou, não quero saber disso. A mediunidade, ela independe da tua crença, do teu credo e tal. Todos nós, toda a humanidade toda é médium. Só que tem uns que são inspirados, que tem eclosão da mediunidade, que através das mãos dele, tá certo? Da competência e da dedicação que ele está exercendo a mediunidade. Por exemplo, um fisioterapeuta que trabalha com a fisioterapia e ama o trabalho dele. É um médium que está trabalhando com fisioterapia. Tá? Porque ele está botando a mão. Uma pessoa que sei lá, é um engenheiro que constrói um prédio, é um cara cuidadoso, é um cara detalhado, é um cara que é realmente uma pessoa fantástica. Veja, esse cara não é um médium? É lógico que ele é um médium, tá? E aí é onde tá a confusão entre as distonias mentais, tá? E a mediunidade. Porque, primeiro, todos nós somos médios, todos nós só recebemos influência. Então, nós estamos nesse surto de depressão, nesse surto de... Porque tá a verdadeira pandemia não é a pandemia da Covid não, tá, gente? A verdadeira pandemia que está acontecendo no mundo é a pandemia da depressão e da ansiedade. As pessoas vivem 75% do tempo delas no passado, pensando, se culpando, se achando a pessoa pior do mundo, ou então dizendo assim, ai meu Deus, como eu era bonita quando eu era jovem e tal. Não sabe encarar a velhice, não sabe encarar... Aí entra em depressão. Aí vai parar numa clínica. Aí começa a tomar remédio. Aí o médico chega, é materialista, aí chega e diz assim, não, é porque você sempre foi um bipolar. Você tem bipolaridade. Aí tome remédio na pessoa. Tome droga na pessoa. Você está entendendo como é? Então, gente, é muito importante que a gente entenda os processos. E entender os processos é entender que todos nós temos determinado tipo de mediunidade. Uns não acham que não são atingidos pelos espíritos, mas são atingidos.
Não tem jeito, né? Nós temos influência espiritual permanentemente em nossas vidas. E as doenças ou distonias mentais existem, tá certo? Foi porque nós fomos programados para vir com ela, tá certo? A bipolaridade mesmo. Mas tem uma mediunidade por trás? Tem, influenciando para você se tornar uma pessoa mais bipolar ainda. Você precisava cuidar disso. Muita gente entrando aí, Serginho e tal. Minha gente, por favor, dá uma curtida aí, sabe? Mete o dedo aí no, pra gente chegar aí a muitas curtidas e tal. Tem umas rosinhas aí, nós temos uma meta aí de 100 rosinhas e tal. Então, curte aí, curte bastante, por favor, mete o dedo na tela aí, na carinha e tal, para poder dar like e tal. Dá muitos likes aí, por favor, né? Nos ajude a fazer com que o nosso canal adquira mais seguidores e tal, para a gente chegar a 10 mil e poder monetizar esse canal. Tá? A gente poder responder perguntas e tal. E quem quiser me fazer perguntas, gente, e quiser colaborar, veja, isso é um pedido, quiser colaborar, pedir o Pix e tal, para a gente fazer essa manutenção, para a gente fazer a caridade, para a gente fazer também todo um trabalho de sustentação da estrutura, tá certo? Vai lá, entra na minha mensagem, pede o Pix e tal, faz uma doação, seja ela qual for. Hoje uma pessoa chegou, passou para mim, eu achei muito interessante. Uma pessoa, eu achei assim, tão fofinho, tão legal, tão bacana isso. Tá certo, gente? Ela entrou em contato comigo e perguntou assim: Ô Wagner, me diz uma coisa. Veja, eu tô assim, tô desempregada, não sei o que, bababá. Você aceita um Pix de R$ 5? Eu digo, minha filha, se as 25 mil pessoas que me deram curtida na live passada, no domingo passado, entendeu? Desse R$ 1, nós estaríamos com R$ 25 mil. Então. Eu achei muito interessante essa humildade da bichinha, né? Aí eu disse, lógico, querida, que a gente aceita, mas olha, veja, você não já tá desempregada e tal, você não precisa me dar se você tá precisando. Não, Wagner, eu faço questão de ajudar de alguma forma. Eu fui muito ajudada por vocês, eu fui muito auxiliada. Vocês me ajudaram muito, tanto espiritualmente quanto mentalmente. Você me ajudou muito e tal. E agora eu estou numa situação difícil, mas se eu pudesse, eu dava muito mais. Eu digo, minha gente, não é grana, de grana que se fala, tá certo? Não é grana. Embora grana seja uma energia, dinheiro é uma energia. Gente, entendeu? As pessoas, sei lá, principalmente os latinos, né? A parte latina da América, né? E os latino-americanos e latinos também dos outros países dão muita importância a esse negócio. O europeu nem tanto, mas o latino-americano é uma coisa impressionante, sabe? Não pode se dizer, se falar em dinheiro, não se pode falar em grana. Poxa, bicho, tu se veste como? Tu come com o quê? Tu paga tua energia como? Tua água como? Como é que tu mantém teu espaço? Como é que tu mantém tua vida? Cara, por isso que eu não condeno o sacerdote do candomblé que cobra os serviços espirituais dele lá, tá? Para jogar os búzios, para fazer os oráculos dele lá. Eu não critico isso. Nós não cobramos nossos serviços espirituais, mas no trabalho de psicoterapia, nós cobramos sim. Nosso tratamento não é um tratamento eterno, né? Porque tem gente que está em psicólogo, e aí me perdoe os psicólogos, mas está em psicólogo há 20 anos, 30 anos. Tem gente que morre com um problema, morre no divã do psicólogo e não resolve o problema, tá? Terapia é muito importante, mas puxa vida, aquele problema, por exemplo, eu peguei uma pessoa que tinha problemas, veja só, quais as distonias mentais, né? Tinha um problema de trauma, um traumatismo muito grande com lugares fechados. E aí, veja, ela veio,
fez o tratamento apométrico, quer dizer, espiritual, né? Tinha uma ansiedade muito grande todas as vezes que estava num lugar fechado. Então, por exemplo, ela morava no 10º andar de um edifício. E, sinceramente, ela passou pelo menos uns 5 anos nesse edifício, subindo pelas escadas os 10 andares. E aí entrou no divã da terapia também. Primeiro foi para a apometria, fez o tratamento, né? Foi descoberto que já tinha atingido ela, porque tinha alguma coisa no passado, nos níveis dela, ou na infância dela, onde tinha alguma coisa. Quando chegou aqui, nós fizemos a hipnoterapia, induzimos ela e tal, trabalhamos, e tudo isso pode ser feito online, tá, gente? Eu estou falando isso presencialmente, mas eu já fiz isso online também. Eu tenho um cliente do Rio Grande do Norte, de uma cidade do interior do Rio Grande do Norte, que nós trabalhamos isso. Eu tenho uma cliente do Rio Grande do Sul que nós trabalhamos isso. Nós temos outro cliente. Eu tenho uma cliente do Texas, nos Estados Unidos, uma brasileira, tá? Que eu não posso aqui externar o nome e tal, que nós tratamos tanto espiritualmente como na psicoterapia. Então, ela veio, nós induzimos, fizemos a regressão nela e aí descobrimos o problema qual era. Quando ela era pequena, o irmão dela brincando trancou ela dentro do guarda-roupa, a mãe levou ele para a escola. Menino é uma desgrama mesmo. Veja, levou ele para a escola, levou o menino para a escola e ela ficou trancada dentro do guarda-roupa, batendo lá, aos 4 anos de idade, a bichinha. Então a gente fez uma regressão, quer dizer, não foi para uma vida passada, mas foi nessa vida mesmo. Nós fizemos a terapia regressiva e chegamos no problema. E aí, através da programação neurolinguística, nós refizemos o caminho, tá certo? Encontramos o problema e dissemos a ela: você não precisa ter medo disso, você já está fora do guarda-roupa, você não está sufocada nem nada e tal. Sucesso total! Sucesso total, por quê? Porque no outro dia ela disse a mim: subi pelo elevador. E até hoje, isso já faz o quê? Uns 2 anos que essa cliente passou por mim, tá certo? Ela teve quantas sessões, Wagner? Você terminou trabalhando isso nela? Eu fiz, eu acho que eu sempre digo, é no máximo 8 sessões. Eu fiz 5 sessões com ela, tá? Por quê? Porque eu fui fazendo a manutenção. Mas já no primeiro dia ela já subiu no elevador. E aí eu fui fazendo toda uma mudança. Boa noite, Wagner. Nina, né? Dá um like aí, meu Nina. Muito obrigado. Boa noite por tua presença aí. Muito obrigado pela presença, viu? Às vezes a gente não sabe o nome da pessoa porque a pessoa bota abreviações, né? E aí a gente fica sem saber o nome da pessoa realmente. É como Francisco, que eu estava chamando de, sei lá, de quê? De Fafá e tal. Não era Francisco, né? É porque tem assim uns nomezinhos que são abreviados. Dando aí like na nossa live, porque a nossa live está sendo observada pelo TikTok. Toda live que for mantida, qualquer um pode participar desse trabalho. Ela vai chegar, nós já atingimos a nossa meta, graças a Deus, estamos até passando do tempo, 15 minutos do tempo, tá? Nós atingimos a meta maior, mas o TikTok sustentou a nossa live exatamente por conta da presença de vocês. Então, ela em 4 sessões ficou boa. Na 5ª sessão ela veio para manutenção e eu dei alta. Quer dizer, a pessoa não fica num divã 20 anos terapeutizando. Entendeu? Que me desculpem as pessoas que trabalham com a psicologia diretamente, tá certo? Com essa psicologia freudiana, que é essa coisa da terapia, da terapia do escutar apenas,
Né? Fale dos seus problemas. A pessoa fala, 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 fala. Lógico, se sente aliviada. Mas sim, e a solução? A gente precisa dar uma solução nisso. Ah, não, mas Freud não aprovava a hipnose. Poxa vida, Freud não aprovava a hipnose porque Freud fumava muito, teve um câncer de boca, tinha um mau hálito miserável. E a hipnose precisa que o hipnoterapeuta esteja perto da pessoa. Então, quando ele falava, a pessoa era capaz de vomitar perto dele. Então, quer dizer, naturalmente ele ficava caladinho lá, fumando o charuto dele, mesmo com câncer de boca e tal, e ele tinha um mau hálito miserável. Ninguém sabe disso, né? É só ler a história de Freud. Ele foi fantástico? Foi. Para psicologia, para as terapias psicológicas, ele é extremamente importante. Eu estudei Freud, tá certo? Eu estudei Jung, eu estudei todos esses caras, tá? Adoro todos eles. Mas, pô, ah, não, a hipnose não funciona porque Freud condenou. Que conversa fiada é essa, rapaz? Aqui, através da hipnose, tá certo? Eu já fiz muito trabalho que, poxa vida, libertou a pessoa. A pessoa até hoje diz: Meu Deus do céu, tirasse a minha depressão. Meu Deus do céu, tirasse a minha fobia. Meu Deus do céu, tinha um menino que tinha medo de cachorro. E aí diagnosticaram ele com TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Isso aí é o quê? Uma distonia mental, tá? Mas não era isso. Era um caso terapêutico e também mediúnico. Porque ele teve um choque numa determinada época da vida dele, de uma vida passada. Eu fiz uma regressão e ele foi para 200 anos atrás, onde ele foi trancado pelos serviçais dele dentro de uma gaiola com um monte de cachorro e os cachorros mataram ele. Os cachorros estavam com fome, porque os empregados não deram comida ao cachorro. Os cachorros comeram ele. Mataram ele. Então ele tinha pânico disso. E aí era reforçado pelas obsessões. Porque era um cara que nunca cuidava das energias, então nós conseguimos tratar. Pronto, esse cara, um outro dia, tá certo? Ele veio para o nosso SEC, ele veio aqui e eu tenho uma Hot Valley, tá? Então, quando ele chegou, eu disse: pode se aproximar, que ela não morde, não. Você tanto comigo, ela não lhe morde, não. Vai lhe cheirar, vai lhe lamber e tal. Ele se aproximou e tal, botou a mão, ela lambeu a mão dele. Eu digo: meu Deus do céu, é muito bom poder curar as pessoas. É muito bom poder ajudar, porque não sou eu que curo, a pessoa se autocura, na verdade. Por quê? Porque ela chega no nível do problema que ela teve. Não é bacana isso? Não é interessante isso? Quer dizer, não funciona? Fobia, medos, bipolaridade, transtorno obsessivo compulsivo, borderline, esquizofrenia. Wagner, para um esquizofrênico mesmo doente, funciona? Funciona. Porque ele controla a esquizofrenia dele. Porque, veja, todo esquizofrênico é um comprometido espiritual. Então ele tem os seguidores obsessores dele para aumentar ainda mais as sensações de mania persecutória, quer dizer, mania de ser perseguido, de ver coisas, de escutar vozes. Está entendendo que o processo se dá de uma forma muito ativa e que a gente precisa cuidar da nossa mente e cuidar dessa espiritualidade e desse mar de pensamentos que nos rodeia? É interessante, as pessoas não sabem disso, mas é assim que funciona. Gente, estamos aí há quase 1h30, tá certo? São 1h20 já de live, tá? Batemos a nossa meta, conseguimos. Tomara que o TikTok realmente tenha visto e registrado a nossa live e é a primeira live, é o primeiro dia, dia 13, vai até o dia 19, tá? E nós vamos
bater essa meta todos os dias. Se vocês puderem, entre, curtam bem muito, para que eles segurem e sustentem a nossa live e nós consigamos ir até mais do que 1 hora para poder ganharmos esses diamantes e tal e conquistarmos aí as nossas metas de lives, tá certo? Vamos lá, porque isso aí vai ser revertido, tá? Vai ser revertido e quando eles revertem, revertem financeiramente isso, tá, gente? Então isso é muito bacana, tá? É bacana para o SEC, é bacana para o teu web, é bacana para ajudar a sustentação de toda a estrutura, tá bom? E também de fazer a caridade, de comprar as feiras, as cestas básicas. Então, muita axé para vocês. Paz, luz, tudo de bom. Namastê. Saravá. Até mais. Até a próxima live. Forte abraço. Tchau. Valeu. Vamos lá. Deixa eu encerrar aqui a live, puxando e encerrar. Tchau, minha gente. Tchau. Valeu. Muito obrigado. Pronto.